Bem-vindos a mais um vídeo, mais um papo gostoso aqui sobre coisinhas do universo dos bordados aqui do Linhas de Amor. Eu me chamo Evelyn Bueno, sou professora de bordados aqui do sul do Brasil, de Curitiba, Paraná. E hoje o papo é sobre pasta de gráficos, mais especificamente a minha pasta de gráficos de ponto oitinho. Eu já acrescento gráficos a essa pasta há muitos anos, gente. Acredito que uns 5, quase 6 anos, porque antes de ter o canal, antes de ter o Instagram do Linhas de Amor, eu já abordava há algum tempo e já fazia alguns gráficos. Então, por que que eu iniciei essa pasta? Como é essa pasta e tudo mais, nós vamos conversar hoje, tá bom? Primeiramente, eu contar para vocês que eu aprendi bordar vagonite ainda criança e o ponto oitinho eu fui conhecer já adulta, gente. Eu nunca tinha visto esse ponto e desde que eu conheci, a vontade foi bordar toalhas com nomes. Até porque tudo que é personalizado é muito mais fácil de ser comercializado, certo? E eu já vendia os meus bordados em vagonite na época e queria comercializar mais um tipo de ponto. Eu achei que bordando nomes seria um chamariz aí e funcionou. Só que cada nome que eu ia bordar, o que que eu fazia? Eu procurava o gráfico na internet e aí tinha que ficar lá dando zoom em cada letra. Tirava o print e ficava dando zoom. Aí o celular ficava com a bateria fraca, tinha que colocar para carregar, eu tinha que ficar perto da tomada. E então eu comecei a riscar nos papéis aquelas letras específicas para usar para aquele bordado, daquele dia que eu estava fazendo. E aí eu terminava e jogava fora todos os papéis. Vejam que professora esperta, né? Na época eu ainda não era professora, mas mesmo assim também não era esperta, né? Aí, um dia eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um caderno de matemática, um caderno escolar, e vou riscar uma vez só esse alfabeto todo. E aí eu sempre terei as letras para consultar. E foi assim que eu comecei o meu primeiro caderno da capa rosa, que mais pra frente eu vou mostrar para vocês. Depois, gente, que esse caderno encheu, eu comecei a reparar que as folhas dele estavam ficando muito surradas, por conta de ficar folheando. Além do que, começaram a ficar, tipo, marcadas, assim, as pontinhas meio amareladas. Então, o que que eu pensei? Vou comprar uma pasta com aqueles plásticos dentro. Daí eu arranco todas essas folhas do caderno e coloco dentro dessa pastinha. Aqui na minha cidade, o nome desse comércio é papelaria. Eu não sei como chama na cidade de vocês, né? Brasil e suas peculiaridades, mas é uma loja que vende material escolar. Então, eu fui lá, comprei essa pasta. Eu não lembro com quantos plastiquinhos ela veio dentro, se 20 ou 50. Mas o fato é que você pode comprar mais plastiquinhos avulsos e ir adicionando a pasta. Então, eu arranquei todas as folhas do caderno e coloquei dentro desses plásticos para facilitar a minha consulta e o acesso aos gráficos. Resolvido esse problema, né, de onde arquivar os gráficos, eu já comecei um segundo caderno e fui acrescentando os gráficos também à pasta. E hoje a pastona já tá bem gorducha, com muitos gráficos. Eu já começarei uma outra pasta, porque ela já tá muito cheia de plastiquinho, e aí eu tenho medo que comece a querer rasgar, sabe? Então, é melhor começar uma segunda pasta. Bom, gente, o conteúdo dessa pasta gira em torno não só do ponto oitinho, também tem alguns gráficos de caçute. Mas o que eu sei que muita gente quer saber mesmo é: Evelyn, posso usar gráficos de ponto cruz para o ponto oitinho? E a resposta é sim, você pode, mas com algumas ressalvas. Quando você for pesquisar um gráfico de ponto cruz, seja em alguma revista antiga, seja no Pinterest ou em algum outro site ou aplicativo, atente-se ao tamanho desse gráfico. Por quê, gente? Quando nós bordamos na toalha, né, no etamine, 3 pontos cruz, um em cima do outro, um xizinho em cima do outro.
Se você bordar do lado um oitinho, você vai ver que um oitinho tem a mesma altura que 3 pontos cruz. Então, o que que acontece? É como se você triplicasse o tamanho desse gráfico. Então, dá para usar, mas não é todo o gráfico, porque tem que ser bem pequeno para caber nas toalhas e nos panos de copa que nós já bordamos. Os que já vêm, as toalhas e os panos que já vêm com a faixa de etamine. Agora, se você quiser fazer uma almofada, por exemplo, ou uma faixa de tecido para posteriormente aplicar, daí você tem liberdade para fazer o tamanho que você quiser, por mais que fique grandão, não tem problema. Mas se você se restringiu a toalha ou pano de copa desses que eu uso aqui no canal, que já vem com a faixa do etamine, preste bastante atenção. Então, a dica que eu dou é, primeiro de tudo, conte a altura desse gráfico. Por exemplo, na toalha de rosto, banho e lavabo da Karsten e da Deller, o limite de pontos é 31 pontos. Ou seja, a gente tem que se restringir a um gráfico de 30 pontos. Porque o 31º vai servir para fechar o 38º, entendeu? Então, tem que ser 30. Ok, pegou lá o gráfico de ponto cruz, contou, puxa vida, tem 32 xizinhos, Evelyn, quase deu. O que eu sugiro para vocês? Dá uma analisada, gente, no desenho, vê se você não consegue eliminar 2 carreiras. Às vezes é possível, às vezes é só um detalhezinho que fez com que ficasse ali uma carreirinha a mais, uma outra coisinha lá embaixo, e você consegue cortar o gráfico e diminuir para esse tamanho necessário. Mesma coisa, gente, com gráficos de crochê. Eu já utilizei aqui para o canal gráficos de crochê, principalmente para bordar aquela rosa, lembram? Daquela toalha de lavabo que eu fiz uma rosa, era um gráfico de crochê. E eu fiz muitas edições naquele gráfico, eu tirei vários pontinhos, coisas que eu achava que não ia ficar muito legal, eu eliminava. Onde eu achava que faltava, eu acrescentava xizinhos. E é assim mesmo. Então, você pode sim usar os gráficos de ponto cruz, se atentando à quantidade de pontos na altura. E também tem uma segunda questão, que são as cores. O ponto cruz permite que você faça um bordado com dezenas de cores. Já no oitinho, não é que você não pode, mas quanto mais cores você acrescentar ao teu bordado, menos legível ele vai ficar. O que significa isso? O oitinho é o tipo de bordado que quando nós olhamos para ele, você precisa identificar imediatamente o que foi bordado, tá? Então, se você fizer muita mistura de cores, pode ser que quando você olhe, fique uma coisa confusa, assim. Nossa, mas o que tá bordado aqui? Então, muito cuidado com troca de cores e exagero aí nas cores. O ideal é que sejam assim, 2 cores, gente, no máximo, como eu já fiz aqui pro canal várias vezes. Vai bordar uma flor, caule e folha de uma cor, pétalas de outra. Mais que isso, depende já da confusão, tá bom? Então, essa é a resposta para essa pergunta muitas vezes enviada aqui no canal e nas redes sociais. Outra pergunta, como você copia os gráficos no papel? Assim, gente, eu sugiro que vocês coloquem, pode ser no celular, mas se você tiver um tablet ou um computador, ou conseguir colocar na TV, fica melhor ainda. Cada xizinho no gráfico, ou cada bolinha, depende do tipo de gráfico que você encontrar na internet, vai ser um xizinho que você vai fazer no papel quadriculado. Então, digamos lá, pegou um gráfico de ponto cruz, uma letra. Onde tem o xizinho lá no gráfico, você faz um xizinho lá no papel quadriculado no teu caderno de matemática. Não tem segredo nenhum. Se você quiser riscar o X por completo, já de imediato dentro do quadrado, beleza. Se você quiser fazer o xizinho só no meio do quadradinho, beleza. Quiser fazer uma bolinha, isso fica ao teu critério. Pense o seguinte, esse caderno, que futuramente pode ser uma pasta como a minha, é para o seu uso, para o seu dia a dia ali dos seus bordados. Então, faça da forma que você achar mais fácil, que vai te ajudar ali a encontrar mais rápido, a ler o gráfico mais rápido quando você for bordar. Tudo que eu mostro aqui no canal, tanto a minha pasta como os cadernos, são sempre sugestões
para facilitar aí para vocês, né? Eu dou o caminho das pedras. Para mim funciona muito bem, mas para vocês pode ser que não funcione tão bem assim. Então veja com o que você se adequa melhor. Sempre risquem de lápis, primeiramente, para depois passar a caneta. Não precisa fazer nada forçado, faça com leveza. Tente segurar o mais firme possível, tanto o lápis quanto a caneta, mas não risque muito forte com o lápis, ele só vai servir de guia mesmo, porque depois que você passar a caneta, passa a borracha para apagar os risquinhos do lápis, e aí fica uma coisa bem caprichada. Mas, Evelyn, que bobeira ficar fazendo isso. Que trabalheira. Hoje, tecnologia, você falando de papel, de caderno, de escrever. Gente, pensem que sempre que você precisar, essa pasta ou esse caderno estará lá te esperando. Você não precisa ter bateria, você não precisa ter uma tomada perto de você e nem nenhum aparelho. É um caderno, então é simples. Às vezes as pessoas falam, ai, coisa arcaica. Mas está ali, você fez uma vez, não precisa ficar dando zoom. Você vai colocar as suas anotações, anota quanto tem de altura, quanto tem de largura. É uma folha em branco, gente. Escreva o que você quiser, dê dicas para você mesma. Por exemplo, alfabeto pequeno, ótimo para toalhas de bebê. Alfabeto grande, ótimos para toalhas de banho, por exemplo, tá? Então, escreva, deixe todas essas anotações ali. Quando você for consultar, já tá tudo ali na mão. Simples assim, não precisa ficar dependendo aí de tecnologia, porque já tá tudo no papel. E onde encontrar os gráficos? Bom, se você quer iniciar o seu caderno e futuramente uma pastinha como a minha, fica a dica aqui, gente. Ainda há muitas revistas comercializadas aí, não só em papelaria, em armarinhos, em sebos. Esse é outro comércio que eu não sei se tem a nível nacional, onde você compra livros e revistas usadas. Aqui a gente chama de sebo. Então, tem muita coisa ainda antiga que esses lugares vendem. E tem bastante revista de oitinho, desse bordado eu sempre encontro. Então, você pode comprar as revistas e passar o gráfico das revistas para o caderno, porque nem sempre, gente, esses gráficos são fáceis de acompanhar, às vezes são pequenos, a impressão não é boa. Antigamente as coisas não eram assim tão legais, né, quanto é hoje, as fotos não eram tão nítidas, então dá para você pegar esses gráficos das revistas. Se não, internet, gente, internet tá aí, é um mundo sem limites, né? Eu sugiro sempre pesquisar no aplicativo Pinterest. Entra lá, esse você pode baixar no seu celular ou tablet, dá para usar no computador também. Entra lá, digita o que você quer procurar, sempre seguido da palavra gráfico. Então, por exemplo, ou coloca no começo também da pesquisa, tanto faz. Gráfico de ursa, ou ursa menina gráfico, sabe? Use as palavras-chave assim. Não vai escrever uma frase comprida, porque senão, às vezes, ele não entende o que você quer. Então, use palavras-chave. Laço, gráfico, ponto cruz. Se você quiser um gráfico assim, né, de ponto cruz, para transformar para oitinho. Pesquise lá. Já passa no teu caderno, dá para fazer pastas nesse aplicativo, você pode ir salvando para daí ir passando para o caderno. E também tem o Instagram do Linhas de Amor, então todos os gráficos que eu já ensinei aqui, todos os vídeos, né, de bordados de oitinho, eu sempre fotografo o bordado, posto lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, e coloco sempre a foto do gráfico juntinho. Então, você pode tirar um print aí no teu celular ou abre ali, né, a foto e já vai riscando no teu caderninho. Tem bastante coisa, gente, nas minhas redes sociais, mas o Pinterest é uma fonte ótima para você encontrar novos gráficos, tá? No meu Pinterest, eu vou deixar o link aqui na descrição, tem uma pasta de gráficos somente de alfabetos, tá? Então, pode entrar lá, copiar o que você quiser. Tem pequeno, tem médio, tem grandão, inclusive alguns que não cabem em toalhas.
dessas que já vem o etamine, mas eu sei que tem gente que fazem faixas de tecido avulsas, né? E lembrando também, gente, que o oitinho pode ser bordado não só no etamine, mas também no tecido vagonite. Então, você pode comprar em metro e bordar no vagonite. Acessem a pasta, divirtam-se, copiem o que quiserem, tá? E façam, gente, vale muito a pena investir o teu tempo aí uma única vez para degustar dessa pasta e aproveitar por bastante tempo. Esse foi o primeiro caderno, gente, que eu comprei para fazer os gráficos. Comprei pra cá pra rosa, né? E vejam essa marcação que tem aqui, ó. 7 milímetros por 7 milímetros. O que que isso significa? Que cada quadradinho dele tem 7 milímetros por 7 milímetros. Então, é um quadradinho de tamanho médio. Eu até deixei anotado aqui, ó. Ele tem 37 quadradinhos de altura por 26 de largura. Então, tem alguns gráficos que eu tinha dificuldade de desenhar porque não cabia. Eu queria sempre um quadradinho menor. Até que eu comprei este daqui, ó. Aqui, ó, 5 milímetros por 5 milímetros. Daí já é outra marca esse caderno, é da Tilibra, aqui no Paraná. É bem comum essa marca, não sei se vocês conhecem. Aí, veja, o quadradinho já é bem menor. 48 de altura por 34 de largura. Ótimo, ótimo mesmo. E ele ainda tem essa margem, se precisar, dá pra fazer, né, mais anotações. Esse daqui já não tinha, assim, tanta margem e dá bastante diferença no tamanho do quadradinho, né? Aí, tem também, gente, se vocês não encontrarem os cadernos, essas opções aqui, ó, de papel ao maço. Tem o papel ao maço de, como se fosse caderno de português, né? Que eu usei muito na escola, mas também tem o quadriculado. E esse daqui, ele é do quadradinho pequenininho, não tem margem, mas, nossa, vem muita folha aqui. Ó, 50 folhas. Então, é uma opção também. Se vocês não encontrarem em lojas físicas, podem procurar na internet, porque é um material que vale muito a pena. Esta é a pastinha de gráficos, gente. Então, como vocês podem ver, ó, ela tá bem gorduchinha. E já nem cabe mais. Comecei aqui pelo alfabeto grande, foi o primeiro alfabeto que eu risquei. E na época eu riscava em uma única folha, usando a frente e o verso. Então, por isso que eu acabei não passando essas letras aqui a caneta, que senão não vai dar pra enxergar a outra letra, né, no verso da folha. Então, essas são letras grandes, ótimas para toalha de banho e rosto. Eu usei muito na época que eu bordava encomendas esse alfabeto. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Estão vendo que eu marquei ali, ó, uma atenção? Porque essa carreira, ela é o total, né, do tamanho da letra. E muitas vezes, quando a gente olha o gráfico só pela carreira lá embaixo, às vezes é perigoso esquecer que tem pontinhos lá em cima. E a gente só considera esse tanto. E quando chega lá em cima, cadê o oitinho pra fazer, né? Então, esse tipo de anotação que eu dei a dica para vocês anotarem. Percebam que essas folhas são do caderno primeiro, lá do cor-de-rosa, né? Do quadradinho maior. Aqui tem uma ursinha, aí vem um alfabeto pequeno para toalhinha de boca, muito bom. E eu fui riscando, gente, bichinhos, barquinho, ó, borboletinha pra esquerda, pra direita. Temas assim para usar nas toalhas masculinas, mais borboletas. Aqui tem outro alfabeto, esse eu usei bem pouco. As letras minúsculas dele. Sempre risquei de lápis. Outro barquinho. Nossa, essa unicórnia aqui, meu Deus, como eu bordei essa unicórnia. Lacinho, corações, leãozinho, coroa, patinhas. Ó, aqui essa eu acabei passando a caneta, já numerando. As tulipas que eu bordei com vocês. Esse alfabeto aqui é tão lindo, lá do Pinterest. Usei muito também.
Ele é bem charmosão, bem diferente. Percebam, né, gente, que riscando de lápis fica mais difícil de enxergar. Só que agora não tem como eu passar a caneta mesmo, porque vai acabar passando a tinta da caneta pro outro lado. Esse gráfico usei muitas letras pequenas, inclusive usamos juntos na semaninha, ó, lembram? São essas letras... Ah, não é essa letrinha não, gente. Tô falando besteira, mas daqui a pouco vai aparecer. Ó, mais gráficos de alfabeto. Aqui, ó, esse aqui é o da semaninha que nós usamos. Aí tem Papai Noel, quem fez a santinha comigo, mãezinha Aparecida, com a palavra mãe. E aí, comecei no outro caderno, ó, que é o dos quadradinhos menores. Então, aqui vai estar todo mundo de caneta, ó. Trenzinho, que eu bordei com vocês com o alfabeto dele. Feliz Páscoa desse ano, com as orelhas de coelho. Esses gráficos aqui para fazer toalhas, assim, masculinas, com temas de mar. Ficou bem legal. Bordei com vocês arabesco. Esses aqui também, vaquinha. Esse daqui ainda não fiz, mas farei com vocês. A semaninha, ó, com todos os desenhinhos que nós fizemos juntos. Aquele paninho lar docilar, arabesco, flor de Natal, perdão. Ah, esse aqui eu queria mostrar pra vocês, olhem só, quando eu falei sobre ter que emendar as folhas. Lembram, né, desse gráfico? Olha que enorme que ele é. Então, aqui tem 2 folhas e eu passei um durex para que fosse possível, né, ter o gráfico. Então, aqui, gente, é essa rosa para a esquerda, que foi que eu fiz com vocês no canal. E do outro lado eu risquei, ela virada para a direita. E bordei as duas na toalha de rosto, na toalha de banho, fica muito lindo. E essa folha aqui, ela não é tão fininha quanto a do outro caderno, então deu pra passar a caneta e acabou que um lado não atrapalhou o outro. Ó, o paninho gratidão. Então, assim, gente, essa é a ideia, tá? Mas pra vocês verem como fica legal, né? Tudo organizadinho, os gráficos. Fica fácil para consultarmos. E aqui com o plastiquinho não vai sujando de tanto ficar folheando, né? E é uma opção para quem gosta de manter tudo salvo, né? Sem precisar de tecnologia. Ó, esse arabesco lindo, fiz com vocês também. Aqui, ó, esse eu risquei esses dias para as toalhinhas da Ellie, essas 2 ursinhas. E aqui, gente, como, ó, eu fiquei com só 2 plásticos, tem um gráfico inteiro aqui dentro dessas letras com esses arabescos de enfeite, que eu normalmente faço junto. E aqui é só gráfico de cassute, maioria que eu fiz com vocês no canal. Vejam aqui no final como é, ó. Tem esses colchetes. Daí é só apertar assim, ó. Daí essa parte abre, você consegue tirar ou acrescentar mais plásticos, né? Eu acredito que essa pasta aqui, ela já tá bem cheia. Então, o ideal pra mim mesmo é começar outra, né? Pra conseguir colocar esses gráficos aqui, um em cada plastiquinho. Mas é uma excelente opção pra quem gosta de organizar, deixar tudo bem caprichado na pastinha aí e ter o seu arquivo de gráficos desse ponto amado que é o nosso 8, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu risco o gráfico, gente. Então, aqui é um elefantinho. Não sei se vocês conseguem ver, porque tá de lápis, né? E, primeiramente, eu transfiro o gráfico pro papel fazendo apenas um risquinho. Então, vocês estão vendo só uma perninha aí do xizinho. Então, eu deixo tudo assim, depois eu venho com a caneta e vou fazendo, primeiramente, esse risco a caneta por cima desse de lápis mesmo. Então, com bastante firmeza, ó, venho passando
a caneta por cima desses riscos. Ao longo do tempo, essa foi a melhor forma que eu encontrei para agilizar aí o trabalho, não ter perigo de errar. Lógico que assim funciona para mim. Vocês podem ver daí na prática o que funciona para vocês. Digamos aqui, ó, já fiz uma patinha. Depois que eu faço tudo isso no gráfico todo, eu venho aqui, viro, deixo do melhor jeito, né, pra riscar. E cruzo todos os quadradinhos onde tem o risquinho. E é aqui que mora o perigo, né, gente? É aqui que várias vezes eu acabei cruzando alguns quadrados que não tinham esse primeiro risco. Mas tudo bem. Ó, então, é dessa forma que eu consigo fazer um gráfico bem retinho aí, uma coisa bem apresentável e legível para vocês, tá? Ó. E fica bem bonitinho. Aí, depois também eu termino de preencher aqui os números, né? Na altura dele. E às vezes eu coloco também embaixo, na largura. Eu gosto sempre de deixar marcado a altura e a largura, que na hora de contar lá os pontinhos da toalha, eu já vou saber se vai caber ou não, né? Então, aqui eu sei que cabe em uma toalhinha para bebê, na altura. E também, na largura, eu já sei que tem 35 pontinhos. Beleza, gente? Finalizei aqui os risquinhos de caneta, gente, olha que amorzinho que ficou. Dá pra ver super bem, né? Então, é importante passar a caneta mesmo, fica bem melhor. Não fiz a numeração aqui, acabei esquecendo. Depois é só arrancar a folha e colocar na pastinha. E assim, teremos mais um gráfico na pastinha. Bom, gente, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado da pasta. Ficou um vídeo mais longo, né? Mas eu folhei plastiquinho por plastiquinho. Mostrei pra vocês como eu fiz os risquinhos ali da elefantinha. É um trabalho que eu, Evelyn, gosto muito. Desde criança eu sempre gostei muito de coisas minuciosas. Eu sou do papel, eu anoto tudo em papel. Gente, eu sou uma pessoa que usa agenda até hoje. Então, tenho uma coleção de canetas coloridas, adoro sempre estar riscando os gráficos, fazendo as minhas anotações, porque eu funciono melhor no papel. Entendo se essas dicas não servirem para você, se você gostar mais do online, aí eu te sugiro fazer pastas no aplicativo Pinterest, deixar tudo salvo lá, tudo organizadinho, fica joia também. Não fique só tirando print, porque a gente às vezes tira muito print, mistura com outras fotos lá no celular, vira uma bagunça, depois você não acha mais. Então, usem o Pinterest com sabedoria a favor de vocês. Lembrem-se também que toalhas com bichinhos, com nomes, com flores, semaninha, são produtos altamente comercializáveis, as pessoas gostam, é um bordado diferente, não é todo mundo que conhece. O oitinho é prazeroso de bordar, porque você vai vendo o bordado crescendo carreira a carreira, né? É muito gostoso, é um ponto que não tem avesso, então também é fácil. E tem aí o caderno e a pastinha que a Prof fez, para vocês darem uma olhada quando quiserem, tá? E não esqueçam de acessar as minhas redes sociais para pegar os gráficos que vocês ainda não têm e viram aí na pastinha. Beleza? Qualquer dúvida, mandem aqui embaixo nos comentários que eu me esforçarei para respondê-las, tá? E me contem de onde que vocês me assistiram, se vocês se empolgaram para fazer um caderno, depois uma pastinha, se você já tem o seu caderninho, como que você se organiza, tá bom? Me conta. Um beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Ótimos bordados e ótimos riscos. Tchau, tchau.